Aleluia, Deus. Glória a Deus, aleluia. Capítulo 19, no verso 25. Glória a Deus. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Amém, irmãos? Podemos assentar. Glória a Deus. Então, pastor Jair, pastor Carlos, veio trazer, falando sobre oração. Eu pedi do Senhor em casa uma mensagem, uma palavra, cheguei até a escrever alguns versículos, mas ao chegar aqui, observando os testemunhos, o pastor falando sobre oração, não poderia ser diferente a palavra, porque a palavra ela vem do Senhor. Não é nós que pregamos da nossa vontade, mas a vontade é do Senhor. E o culto, irmãos, é de libertação. Então nós vamos entrar nessa mensagem, nessa palavra. Nós conhecemos bem a história de Jó. E existem algumas características, né? Quando Jó orava e agradecia a Deus, em tudo ele era grato, era um homem próspero, e tinha o adversário que o observava. Glória a Deus! O adversário estava observando ali Jó. E junto com a oração de Jó, irmãos, se levanta o adversário da nossa alma. Glória a Deus. Vai até o Senhor. E vai até o Senhor. E quando ele chega na presença do Senhor, o Senhor fala com ele: observaste o meu servo Jó lá na terra, um homem íntegro, sincero, reto. E ele pergunta para o adversário: de onde vens, Satanás? E ele fala de rodear a terra e passear por ela, irmãos. A gente tem observado nos últimos dias que as pessoas têm passeado, as pessoas têm recebido convites para passear, convite para ir na casa de um, para ir na casa de outro, Natal, festividades. Mas eu quero falar para os irmãos que o crente, o servo de Deus, ele não anda passeando. Ele busca a Deus, ele serve a Deus. E como o servo Jó, ele é sincero para com o Senhor. E as características, amada igreja, que o adversário tem usado, não só para atacar Jó, como ele atacou Jó, mas para atacar a humanidade, para atacar aquele que serve a Deus, para nos atacar. As características que ele tem usado é atacar a família, atacar a sua vida espiritual, a sua vida conjugal. Tudo isso aconteceu com Jó, porque na presença do Senhor falou: quero ver se eu atacar ele, se ele não vai blasfemar na tua face. E ele veio, irmãos, para atacar o servo como uma bola de fogo, e veio para destruir. E ele destruiu tudo o que ele podia na vida daquele homem. O que ele pôde fazer na parte material, ele conseguiu. E aí a gente observa o crente hoje, percas, alguma coisa no sentido que não está dando certo, você reclama. A gente tem o hábito de reclamar. Perdi o emprego, por que, meu Deus? Briga em casa, por que, Senhor? Mas a gente observando a palavra aqui, irmãos, a gente vê que Jó era um homem normal, íntegro, sincero a Deus. E por que o Senhor permitiu com que ele fosse tocado e afrontado pelo adversário? Por causa da sinceridade. Então, por causa da sinceridade, irmãos, o adversário tem atacado a igreja, tem atacado alguns entre vós,
por causa da tua sinceridade com o Senhor. Aleluia. Então ele vem, ataca Jó, e Jó ele não blasfema contra o Espírito Santo. Glória a Não Deus. blasfema. Vem as perdas, porque ele vem atacar na área, em várias partes da área da vida do homem. Ele atacou na área financeira. Veio o seu conservo e falou: Jó, você perdeu tudo. Você perdeu as suas casas, seus bens. E antes que este estivesse trazendo a notícia, veio outro: Jó, eis que veio um vento, brandou sobre a casa dos teus filhos e todos morreram. Perca em cima de perca, meus irmãos. Notícias ruins atrás de notícia ruim. Mas, porém, em tudo isto, Jó não blasfemou contra o Senhor. E a gente tem observado, porque não é fácil nos dias atuais você receber convites. Recebe o convite de um parente, recebe o convite de um amigo, através, irmãos, até desse aparelho. A gente tem recebido convites que às vezes não são impróprios para o crente. Você tem olhado, mas o adversário tem colocado aqui na sua frente. Mas a palavra fala: não colocarei coisas más diante dos meus olhos. O Senhor tem falado com a igreja. Se consagre, busque a Deus. Então faça como Jó fez, irmãos, porque Jó foi atacado pelo adversário, foi atacado pela família. Mas como, irmão, Jó foi atacado pela família? Foi atacado pelos amigos. Eles desacreditaram. Jó, confessa o seu pecado, porque você está em ruína. E a gente pensa, irmãos, que a ruína é algo que é como se a pessoa estivesse fazendo algo errado. Deus, ele permite tais coisas na vida do homem para testar a fé, para testar a fidelidade do homem. Não que o homem esteja passando, que o homem esteja em pecado, mas os amigos de Jó não compreenderam a situação e julgaram. Confesse o seu pecado. Por que Deus está irado contra você? Então, Jó até aí não blasfemou. Os aspectos que o adversário usou: família, Glória a Deus. usou a esposa, usou os Glória a amigos, Deus. Aleluia. perdas materiais. Aquele homem, ele perdeu tudo, materialmente falando, irmãos, tudo, materialmente, porque ele não perdeu uma coisa, não perdeu a confiança em Deus, ele não perdeu a fé no Senhor. Então, eu falo para a igreja: perca tudo na sua vida, perca coisas materiais, mas não perca a confiança em Deus, irmãos, porque é como o pastor está falando, os dias maus estão chegando sobre a terra. O que a gente vai esperar dessa terra? O que essa terra tem para nos oferecer? A gente analisa na palavra que em Mateus capítulo 4, o adversário ele propõe uma troca ao Senhor. Se você me adorar, tudo eu te darei. Então ele oferece o reino da terra em troca de uma adoração e de uma veneração, mas ele não tem mais lugar no reino dos céus. E Jesus, ele faz ao contrário: buscar em primeiro lugar o reino dos céus, e o resto lhe será acrescentado. Não, irmãos, que a gente tenha que não fazer um curso, não nos preparar, mas a palavra fala que a gente tem que colocar em primeiro lugar as coisas de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Porque quando você coloca em primeiro lugar o reino do céu, as coisas de Deus, tudo vai bem. Mesmo que venha a adversidade, mesmo que o adversário se levante contra a sua vida, Deus estará contigo. Deus vai te dar vitória. Às vezes a gente não vai compreender, mas por que nós passamos por isso? Por que eu passo por isso se eu sirvo a Deus? E a resposta que Deus dá é essa, irmãos, porque Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele já carregou. Então, se Ele carregou as nossas enfermidades,
por que a gente não dá crédito à palavra? Então, Aleluia. em Isaías 53, ele fala: quem deu crédito à sua palavra? Quem está dando crédito à palavra de Deus, irmãos? A não ser aqueles que são fiel. É como a irmã citou hoje, meia hora para Deus, irmãos. Meia hora para Deus é muito importante. Mas meia hora sem Deus, você pode perder a sua vida. Aleluia. Então Deus pode fazer a diferença na vida do homem, na vida da mulher, em meia hora. Meia hora. Porque a gente vai analisar. Jó, ele não tinha mais a compreensão dos amigos, ele tinha perdido os bens materiais, ele não tinha mais a compreensão da esposa. O conselho que a esposa dá diante da situação: perdi minhas filhas, perdi meus 10 filhos, perdi meus bens materiais. Vira para o marido: ainda retens a Deus? Amaldiçoa a Deus e morre. Ela propõe que o marido cometa o suicídio, irmãos. Veja a que ponto aquela mulher chega. Amaldiçoa a Deus e morre. É como se ela estivesse falando: Jó, amaldiçoa, blasfema e se mate. Mas ele intercede, irmãos, até mesmo com a esposa. Ele fala para a esposa: mulher, tu não sabes o que dizes. Como falas uma doida, falas tu. Então a gente observa: rodear a terra, passear por ela. Ele tem olhado, tem buscado as pessoas e tem mostrado para o Senhor: aqueles são meu, aqueles que estão fazendo aquilo são meu. E Jesus tem mostrado. Mas lá na terra também tem uma igrejinha pequenininha que tem 16 pessoas que são meus também. Contra eles você não pode fazer nada. Glória a Deus, irmãos. Então, perca, que tiver que perder, mas não perca a fé, não perca a comunhão no Senhor. O convite que o Senhor tem feito para a humanidade é diferente do convite do mundo, porque tem usado os meios de comunicações para as festas, para as festividades. Natal para lá, Natal para cá, festa na casa de um, mas sendo que a gente não sabe o dia em que Cristo nasceu, usam uma data comemorativa apenas para lucrar financeiramente em cima da palavra de Deus, em cima da imagem de Cristo. Então, até nesta época, até nessa data em que deveria ser uma data em que as pessoas se aproximassem de Cristo, não uma das outras. É como se as pessoas tivessem que refletir sobre a palavra, mas é uma data que traz com que a pessoa vá gastar dinheiro. É uma data que, para comemoração, dá presente para um, presente para outro. Não, irmãos, que nós não devemos comemorar Natal. Cada um tem um modo de interpretar a palavra. No meu modo de ver, é uma idolatria. Se torna uma idolatria eu pegar uma árvore, encher de enfeite, presentear apenas nessa data, sendo que eu tenho que ter a comunhão, tenho que ter a confiança em Cristo todos os dias da minha vida. Eu não posso usar apenas uma data para olhar para a palavra. Jesus Cristo nasceu entre as famílias. A palavra fala que Maria carregou ele no ventre 9 meses. E ela sofreu perseguição 9 meses. Ela teve que fugir para Belém. Mas hoje você tem a oportunidade, irmãos, de não carregar só a palavra, só a Bíblia. Você tem a oportunidade de carregar ele dentro do seu coração. Dentro da sua alma. Então, faça como Maria fez. Ela deu o bom exemplo. Ela carregou no ventre, mas ela também esteve aos pés da cruz. Ela não abandonou. A gente olha para o campo dos discípulos. Negaram, mentiram, traíram, abandonaram. Mas quem estava do lado era a mãe e a discípula, que era mal interpretada. Essas duas estavam na frente da cruz. Mas aquele que negou 3 vezes
também teve que confessar 3 vezes que o amava. E confessando a Cristo 3 vezes que o amava, Jesus fala para ele: apacenta o meu rebanho. Este Glória a rebanho Deus, que aqui aleluia. está, Aleluia. não é do pastor Glória a Carlos, não é do pastor Jair. Glória a Este Deus. rebanho que aqui está pertence ao Senhor Jesus. E Ele cuida do seu rebanho. Então, mesmo que o adversário se levante contra a vida, contra a casa, com ventania, mesmo que ele levante contra o testemunho da pessoa, contra a vida pessoal, contra a vida material, saiba que o Senhor Jesus fala pela palavra: estarei convosco até os últimos dias da sua vida, até a consumação. A palavra fala também, irmãos, em Romanos 8, versículo 1, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Deus tem olhado a vida do homem, a vida da mulher na terra, tem visto a sua sinceridade para com Ele. E Ele tem falado pela palavra, tem falado no seu coração, mesmo que te interprete errado, mesmo que te julguem pelo seu passado. Seu passado perante mim já está limpo. Nenhuma condenação há para aqueles que estão na minha presença, diz o Senhor. Então, o convite do mundo é esse, irmãos. É aberto, é livre. É para que você saia da presença de Deus. É momentos de distrações, de entretenimento que o adversário tem colocado na presença do homem, para não examinar as Escrituras, para não ler as Escrituras. Então ele traz, até mesmo dentro da tecnologia, algo para preencher tempo na sua vida. 24 horas eu estou com isso na minha mão, ao lado da minha cama. Eu acordo pegando. Se a Bíblia tivesse esse mesmo reconhecimento de acordar com ela, ler ela, levar ela para todo lugar, este mundo já seria diferente. Então, importa que o homem se volte para a palavra de Deus, não para a tecnologia. O adversário ele coloca até aqui dentro a Bíblia, para que você não examine a original. Você tem que pegar e examinar. A palavra fala: o homem sofre, meu povo sofre por falta de conhecimento, falta de examinar as Escrituras. Aqui ele fala do jeito que ele quiser, ele distorce. A Bíblia fala sobre o Leviatã. Leviatã é aquele que vem distorcer a palavra. Ele distorceu para Eva, ele tem distorcido, assim como ele distorceu também quando Saulo foi capturado e morto. Então ele vem distorcendo ao longo do tempo, mas ele tem usado até mesmo pregadores para distorcer e falar aquilo que Deus não falou, prometer aquilo que Deus não promete. A única coisa que Deus promete para o homem nessa terra aqui é a salvação. Aleluia! Salvação. Se você for fiel até o fim, você vai herdar a coroa da vida eterna. Mas tem lugar que fala assim: se você batizar, você já está salvo para sempre. Não importa o que você fizer. Não é assim. Se fosse isso, irmão, de que adiantaria o sacrifício da cruz? Se eu estou salvo para sempre, Jesus morreu na cruz para quê? Então iria invalidar, aquele sacrifício. Não é predestinação. Ele veio para nos dar a salvação. E aquele que confessar perante os homens o seu nome será perdoado. Então nós temos que aceitá-lo como nosso Salvador. Aceitar Jesus como Salvador é o primeiro passo. A palavra fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A palavra não fala ninguém vai, vem, tem que passar por Ele primeiro. Aí a gente passa a conhecer a palavra. Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é Cristo Jesus. Ninguém liberta o homem do pecado, ninguém liberta o homem do vício, a não ser
Jesus Cristo, através da palavra. E o convite que o Senhor tem feito para mim, para vocês, através da palavra hoje, está em Mateus 11, 28. Vinde a mim, vós que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Pois o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Jugo suave, irmãos, fardo leve é só Deus que dá. O adversário dá aquilo que você não consegue carregar. É opressão, é trabalho demasiadamente, é preocupação, é conta, é isso. Mas a palavra fala que no reino dos céus vai lhe ser oferecido um lugar, que está em João 14. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, irmãos. Não é apenas 144 Deus. São inúmeras moradas que Deus preparou para todos. Todos vão ter direito a essa moradia no céu. No céu não vai ter conta, não vai ter aluguel, água, energia. Você vai viver para glorificar a Deus na santidade de Deus. É só alegria, irmãos. Então vamos aceitar o convite do Senhor Jesus. Vamos buscá-lo com a intimidade, com oração. Vamos ter referência. A palavra fala que quando orares, entra no teu quarto secreto. Quarto secreto, irmãos, é o coração, é a intimidade que você tem que ter com Ele. Não é apenas você orar no seu quarto, é apenas você ter intimidade com o Senhor. Jesus escolheu 12 discípulos, 12, 3 tinham intimidades com Ele. Aleluia! Pedro, Tiago e João tinham intimidades com o Senhor. Mas os outros estavam indo atrás. Os outros estavam seguindo, mas não tinha intimidade. A gente vê que na crucificação, ele olha para aquela mulher e fala: mulher, por que choras? Não chorais por mim, mas pelos vossos filhos. E ele vira para o discípulo: discípulo, eis a tua mãe, e mulher, eis o teu filho. Está falando para a humanidade, irmãos. A gente tem que se preocupar com a nossa alma, com a nossa vida espiritual, porque o Senhor, Ele está olhando para nós, Ele já está nos beneficiando com a graça, que é a sua palavra. A graça, chegará o tempo que esta palavra ela vai ser levada. Aleluia. Não a palavra, a Bíblia. Glória a Deus, aleluia. Não a Bíblia, irmãos, a Escritura vai ser censurada, mas é o espiritual. As igrejas vão encher, mas não onde que está, irmão? Ai das grávidas naquele dia. Ai das grávidas, que o Senhor não possa vir no sábado, porque se Ele vier no sábado, será o grande choro e a lamentação na terra, irmãos. A grávida, ela amamenta, ela está esperando filho. As igrejas vão se encher. A Bíblia fala que as pedras clamarão. Quem são as pedras? Quem não deu crédito para a palavra do Senhor? Quem nunca deu crédito? Quem nunca quis ouvir? Quem deixou para a próxima hora, para o último momento? Amanhã, depois, a Bíblia fala que as pedras que não quiseram ouvir a palavra vão clamar ao Senhor. A pedra simboliza o coração do homem. Coração. As igrejas vão encher, mas ninguém vai conseguir interpretar a palavra, porque o Espírito Santo já subiu. Aleluia! O alerta, irmãos, pela palavra que o Senhor faça. Existe duas possibilidades do homem ser salvo: ou pelo amor, ou pela dor. Então, Jesus está transmitindo a palavra para vocês pelo amor, a graça. Está sendo anunciado a palavra da graça. Receba Cristo na sua vida como seu Salvador e terás a vida eterna. Mas, irmãos, você também tem o direito de escolher, porque é livre-arbítrio. Ele não vai tentar forçá-lo a servir a Ele. E Ele fala: se você não quiser vir pela dor, você também tem a opção de ir pela dor. Se não vier pelo amor, pode ir pela dor.
pela dor, irmãos, no que Deus me mostra no espiritual, poucos ou quase ninguém vai conseguir ir. É como se o pastor Jair tivesse com a esposa e chegasse alguém aqui agora e falou: você escolhe você ou sua esposa, ou você nega Cristo. Então, isso é dor. É eu pegar a minha filha e chegar ao que é pelo amor ou pela dor. Você prefere Cristo ou a sua filha? E a Bíblia fala que nós seremos entregues pelos nossos. O sofrimento vai ser tanto que até os nossos vai nos trair. Então eles não vão suportar a dor. Então, para você jovem que está ouvindo a palavra e que tem a oportunidade, prefira ir pelo amor. Prefira ir pelo amor. Porque pela dor, irmãos, ninguém vai conseguir ir. Então, se eu tenho trazido a palavra da libertação, Jó, ele foi afrontado, perdeu, teve percas materiais, teve afronta no espiritual, no sentimental, Satanás usando a própria esposa para o desanimar, os amigos não acreditavam mais na santidade dele para com Deus, não confiava. Jó, ele estava numa situação em que estava com a lepra, seu corpo já estava exalando mau cheiro, os amigos não aproximavam para trazer uma boa mensagem e ficavam de longe julgando, interpretando ele errado. E mesmo assim ele ainda ora pelos amigos. A palavra fala, irmãos, orai pelos seus adversários. Quando alguém perseguir alguém pela igreja, perseguir alguém no trabalho, apresente ele em oração, porque o Senhor fará com que caia sobre a cabeça dele brasas acesas. Ele não vai suportar, ele vai ficar incomodado. Então, Satanás ele propôs para o Senhor um desafio. Eu desafio o homem que você diz que é um servo. Mas naquele tempo aquele homem não tinha o que Jesus tinha. Verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Ele era apenas homem. E Deus fala: vai, toca-me tudo que ele tem, só não tira a vida, que eu vou te mostrar que o homem vence o diabo. Então, o homem que está com Cristo, irmão, que está com Deus, mesmo que ele perca, mesmo que a família o abandone, mesmo que os amigos deixem, julguem mal, quando ele está com Deus, ele não perde batalha. Não perde. E ali no aniversário pensou: toquei, tirei tudo que ele tinha, tirei os bens, a esposa enlouqueceu, perdeu as 10 filhas, agora eu quero ver o que ele vai falar para Deus. Então, o que Deus nos mostra por essa palavra, irmãos? É na hora do deserto, da sua adversidade, que você tem que ter uma comunhão com Deus. Graças te dou, Senhor, por esta prova. Graças te dou por esse levante, por esse deserto. Porque ele fala aqui, irmãos, na palavra: porque eu sei que o meu Redentor vive. Ele sabia que quem estava com ele era Deus. Ele sabia que a traição dos amigos, que a esposa falando, não ia interferir no seu relacionamento para com Deus. Satanás tirou as coisas materiais, os bens, mas ele se esqueceu de uma coisa: ele não tirou a maior riqueza que Jó tinha, que era a comunhão dele com Deus. Perdeu tudo, mas a maior riqueza que Jó tinha, que ele demonstrou para o adversário: eu perdi tudo, mas eu tenho confiança e eu sei que o meu Redentor vive. Então, vamos ter confiança na hora da adversidade, porque poderoso é Deus. Você estando aqui na presença dele e ele mandar um anjo lá na sua casa, mandar um anjo da libertação lá. E se o anjo não conseguir enfrentar o adversário face a face, ele vai pessoalmente, diz o Senhor pela palavra. Ele enfrenta o adversário pessoalmente e ele não derruba somente o cavalo, é o cavalo e o cavaleiro, irmãos. E a palavra fala que
Deus, Ele permite tais situações na vida do ser humano para lá no final você fazer um banquete na presença do seu adversário. Então, seu adversário vai ver que o seu Redentor vive, mas como ele conseguiu passar por essa fase, por esse momento? Porque ele está em Cristo. Então, igreja, nós estamos em Cristo Jesus. A nossa fé tem que ser em Cristo. A nossa identidade tem que ser Cristo. Aqui dentro da igreja e fora da igreja, eu tenho que ser Cristo Jesus. Então, por esta palavra, irmãos, que o Senhor tem trazido, tem mostrado para a gente, Deus, Ele está trazendo a palavra e a revelação que Ele vai tomar a frente da situação de alguém. Ele vai tomar a frente e Ele manda dizer pela palavra: Jó teve 6 meses de prova. 6 meses, irmãos, que nem um ser humano iria suportar aquilo que Jó suportou. 6 meses. Eu não sei quanto tempo é a prova do irmão, é a prova da irmã, mas eu sei que pela palavra o Senhor promete vitória. Vitória. Então, é vitória na igreja, vitória na vida do pastor Carlos, na vida do pastor Jair, na vida daqueles que têm buscado ao Senhor. O Salmo 23 tem falado: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quem escreveu esta palavra foi Davi. Davi, ele escreve: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Davi, ele estava numa posição aonde ele não podia entrar, ele não era convidado pelo pai para cear em casa. Foi-lhe dado apenas o direito de ficar no campo, cuidando das ovelhas. Vai cuidar das ovelhas. E quando o profeta chega para ungir Davi, Davi não está na casa do pai. O pai apresenta os outros irmãos, mas Davi está no campo. E o profeta: não foi esse que Deus mandou vir ungir. Ele não está aqui. E ali o pai fala: ele não está aqui, ele está no campo. E é no campo de batalha, irmãos, que Deus, Ele vai preparar a sua vitória. Aleluia! Então os irmãos estavam no conforto, estavam debaixo do teto do pai. Davi não tinha esse direito. Davi estava cuidando das ovelhas, não eram poucas as ovelhas. A palavra fala que quando vinha um leão e pegava a ovelha, Davi ia atrás. Quando vinha um urso, pegava a ovelha, Davi ia atrás. Ele era como se fosse ali um vigilante. Ele era um soldado que estava ali. Ele aprendeu a lutar com o leão e a lutar com o urso. O leão e o urso representam o adversário na sua vida, querendo te devorar. Então, mesmo que o leão tenha devorado ali alguma ovelha, se a ovelha estivesse viva, Davi arrancava da boca do leão. E tem ovelha ferida, irmãos, que o pastor não vai atrás, mas pela palavra, Davi, que representava ali o pastor, ele ia atrás das ovelhas. E se a ovelha estivesse machucada na boca do leão, ferida, destruída, quebrada, Davi cuidava dela, porque ele fala pela palavra: o Senhor é o meu pastor. Não tem faltado a luta, não tem faltado a perseguição, porque não faltava isso na vida de Davi. Davi, quando escreve o Salmo 23, ele não estava passando uma fase boa, ele não estava ali acampando, observando as coisas boas, ele estava cuidando da ovelha contra o inimigo. Ele estava de plantidão: se o inimigo vier, eu estou aqui para defender as ovelhas. Então ele fala: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E Deus fala pela palavra. Jesus confirma: eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, irmãos. Então, não importa que a ovelha esteja ferida, importa que o pastor dê a vida por elas. A vida como, pastor Jair? Oração, visita, intercessão. Isso é dar a vida pelas ovelhas.
ir atrás, a ovelha desgarrou, vou lá buscar ela em nome de Jesus Cristo. Nem que eu tenha que lutar com o adversário face a face. E Davi, irmãos, neste campo, onde ele fala, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. No último versículo ele fala, me importa que eu more na casa do Senhor todos os dias. Então, como Davi conhecia Cristo, como ele tinha essa intimidade com o Senhor? Porque ele estava num campo e ali ele escrevia, ele observava, ele escreve ali salmos, olhando para o alto, de onde me virá o socorro? Ele estava no campo, olhando para o alto, quem irá nos socorrer? E ele ouve, irmãos, que existia um gigante afrontando o exército de Israel. E ele, criança, o pai fala, vai lá levar alimento para eles, vai levar alimento para os seus irmãos que estão no campo de batalha. Davi não sabia que existia um gigante ali afrontando, não sabia que era, porque ele pensava que era uma guerra. A guerra não é como hoje, que taca bomba aqui, bom, era num local apropriado, era no deserto, era apenas o exército lutando. Davi, quando vê aquele gigante afrontando o exército do Deus vivo, ele toma a frente, e ali ele vai até o rei, explicar a situação, eu quero lutar, eu quero me candidatar para esse exército. E Deus fala pela palavra, vocês estão no exército de Deus. A partir do momento que a gente aceita Cristo, nós já estamos convocados para esse exército. Davi, ele foi até o rei Saul. O rei Saul não acreditava na capacidade daquele jovem. Via uma criança magra, ruiva, ele não vai ter capacidade, você morrerá. E ele vai explicar, mas eu lutei com o urso, eu lutei com o leão, e eu venci o urso e o leão, e eu vencerei esse gigante também. Aleluia. E o rei pega, irmãos, ali e prepara para ele uma armadura. Prepara uma armadura, mas Davi não se sente bem com aquela armadura, porque ele é um jovem. Ele é a estatura de criança, aquilo não servia para ele. E ele fala, a armadura que eu preciso está no Senhor. Eu vou afrontar esse gigante em nome do Senhor dos Exércitos. E ele vence o gigante. Então, importa que a igreja esteja aliada com o Senhor Jesus. No pensamento, em Atos, que a gente possa estar neste campo de batalha, porque chegará o tempo, irmãos, que esta palavra vai ser censurada. Já estão planejando algo nesse sentido. O som está muito alto, está incomodando lá fora. Tem que abaixar, tem que pregar mais baixo. Não pode falar tais coisas mais na Bíblia. Vamos retirar esta palavra. E a palavra fala que não tem como a gente pregar, porque se Deus mandar pelo Espírito, você tem que falar. A Bíblia fala que ficarão de fora os idólatras, os mentirosos, os afeminados, os que amam e cometem a mentira. Então, como retirar isto da palavra? Como não pregar essa palavra? Então, a palavra que o Senhor tem mandado aqui, Ele vai nos dar vitória a partir do momento que a gente se volte para Ele. A partir do momento que você se voltar para Deus, Ele também vai se voltar para você, diz o Senhor, pela palavra. Então, esta é a palavra que o Senhor trouxe para nós. Vamos não ser como Jó, mas ter a fé que Jó teve. Porque ninguém é igual a ninguém, irmão, mas cada um tem uma particularidade com Deus. Deus conhece cada um aqui, o íntimo de cada um. Deus, ele pode entrar na vida do irmão, na vida da irmã, e virar a situação, virar o cativeiro do dia para a noite, porque Ele é Deus. Deus, ele pode mandar a enfermidade embora? Pode. Pode libertar alguém de uma prisão, de uma depressão? Pode, porque Ele é Deus. E a palavra dele nos promete isso e nos garante. Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Senão o adversário da nossa alma.
Quem não pode ser contra nós é Deus. Se a gente estiver com Deus, a gente está com a vitória. E a palavra fala, a vitória é nossa em nome de Jesus. Então essa foi a palavra, irmãos. A vitória é nossa em nome de Jesus. Então eu agradeço a Deus, pastor, irmãos, agradeço o Espírito Santo pela palavra e Deus seja louvado.